Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Paz para mais uma noite de estudos, de aprendizado e de reflexões. O tema do nosso estudo da noite de hoje é a lição número 27 do livro Iluminação Interior, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, intitulada Benefícios Defluentes da Oração. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo da noite, para nos harmonizarmos,
Eu vou ler uma página do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, por Emmanuel, a lição número 21, oração e renovação. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 6. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual, acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Já estando harmonizados, vamos elevar nossos pensamentos, nossos mais belos sentimentos ao alto e agradecer-nos a oportunidade. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, somos infinitamente gratos pela oportunidade de podermos estar juntos para aprendermos mais sobre os seus ensinamentos, conhecermos um pouco mais as suas lições, tudo que trouxe de maravilhoso para nós. E que possamos, Mestre, na noite de hoje, termos ouvidos de ouvir, para que possamos aprender de verdade todo o conhecimento que for passado para nós esta noite. E que possamos, Mestre, fazer as nossas devidas reflexões e aplicarmos em nosso dia a dia. Assim, Mestre querido, pedimos a permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje. Fique conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Nessa lição, da Benefícios Defluentes da Oração, Joana vem trazer para nós, ela vem nos mostrar o valioso instrumento que é a oração. Que tanto nos ajuda esse instrumento maravilhoso para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Ela vai mostrar para nós o que a oração nos ensina, o que nós realmente devemos aprender através da oração. E como ela nos faz entender, né, e nos ajuda
a continuarmos firmes na nossa caminhada. E ela começa nos dizendo assim: uma eficiente maneira de conseguir a ligação entre a criatura e o Pai Criador é a oração ungida de sentimentos nobres. A emissão da onda mental dirigida a Deus, com vigor e humildade, vence os espaços infinitos e é captada pelo genitor celeste, que a responde utilizando-se de idêntica vibração, que é recebida de imediato. Então, orar é entrarmos em comunhão com Deus. É um grande instrumento do espírito imortal, que somos nós, para nos melhorarmos e, ao mesmo tempo, para nos doarmos a outras pessoas, para absorver as suas energias refazedoras e poder transmutar os sentimentos em desequilíbrio. Isso tudo a oração nos proporciona. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 11, Jesus nos diz: pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a lhe inspirar ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força mental, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a voltar ao caminho reto, se deste se afastou. Mais uma pergunta para a nossa reflexão. Será que nós sabemos orar? A prece, ela realmente constitui um antídoto infalível, um remédio salutar para todos os males. Mas, passados 2000 anos da vinda de Jesus ao nosso planeta, do convívio dele conosco como encarnado, será que nós aprendemos a dimensionar o valor real desse benefício, desse instrumento, do benefício desse instrumento tão maravilhoso que é a prece? Será que nós aprendemos? Muitos de nós, né, muitos de nós oramos ainda apenas para pedir um carro novo, para pedir uma casa mais bonita, para pedir um emprego, mas nós só pedimos também quando as dificuldades batem a nossa porta. Então, para nós, a oração ainda tem um caráter de pedir. Eu vou orar porque eu vou pedir a Deus isso, eu vou pedir a Deus aquela outra coisa. Então, nós ainda usamos a oração apenas para pedir, de acordo com as nossas necessidades. Pedir aquilo que nós achamos que é necessário, que é essencial para nós. E também usamos a oração para pedir quando as dores, as dificuldades, os obstáculos batem à nossa porta. Quando nós nos sentimos sem forças, sem recursos para continuarmos, para superarmos as adversidades, as coisas que nos acontecem, que muitas vezes nós julgamos que são castigos, que está errado. Então, nós ainda fazemos isso. Esses acontecimentos do nosso dia a dia, as dores, as aflições, as angústias, mas nós nos esquecemos que tudo que nos acontece, seja de bom ou, ao nosso ver, ruim, é para o nosso crescimento, é para a nossa evolução. E nós ainda não conseguimos entender, nós ainda não conhecemos o verdadeiro valor, o verdadeiro sentido da oração. Quando a gente vai orar, não basta apenas a gente falar
a Deus, a gente abrir a boca com longos discursos, com palavras rebuscadas, com orações longas, se não vem do coração. Porque não são as palavras que a gente utiliza na prece que tem valor, mas os sentimentos que nós colocamos naquele momento em que nós estamos orando. Quando a gente coloca o sentimento, quando a gente faz a oração de coração, a gente já começa a sentir os seus benefícios. A gente já se acalma, a gente já se sente melhor. Mas quando a gente faz de coração, quando vem de dentro de nós. A prece, quando feita de coração, quando feita com sentimento, ela traz para junto de nós os bons espíritos, que nos dão a força de suportar as nossas provas com coragem, com perseverança. Nos fazem entender o porquê das coisas que nos acontecem, o porquê de estarmos passando por determinadas situações. Porque a prece, ela não vai nos isentar das dores, ela não vai resolver os nossos problemas, ela não vai tirar as nossas dificuldades, mas ela vai nos dar força, ela vai nos trazer o vigor, a serenidade, o discernimento, para que a gente possa encontrar a solução para aquele determinado problema, para que a gente possa acalmar a nossa mente e o nosso coração, para a gente conseguir raciocinar e encontrar a solução. E tentarmos resolver aquele problema. Ou muitas vezes acalmar a nossa angústia. Às vezes a gente está triste, está chateado. A gente faz uma oração, a gente se acalma, a gente se sente amparado, acolhido, e com isso a gente vai mudando essa vibração, mudando esses sentimentos desequilibrados que muitos de nós, ou na verdade todos nós, ainda trazemos, esse nosso desequilíbrio emocional, né? Então, a prece, os benefícios já começam quando a gente realmente se predispõe a orar de coração. Quando a gente vai orar, o mestre falou, não precisamos orar mostrando para ninguém. Nos recolhemos, ou seja, dentro de nós, no nosso interior. A gente não precisa mostrar para ninguém que a gente está orando. É dentro de nós. E só esse interiorizar, a gente já se acalma, a gente já se equilibra. E através do equilíbrio, da calma, a gente consegue ter uma visão melhor das situações. A gente consegue entender melhor e, por conta disso, compreendendo, encontrarmos as soluções de acordo com o que a gente pode fazer. Porque, como eu falei, né, a prece ela não vai resolver os nossos problemas, ela vai nos ajudar, nos inspirar para que nós possamos resolver, passar pelas vicissitudes, passar pelas angústias com coragem, com perseverança e com entendimento. A prece ela traz para nós uma mudança imediata de comportamento. Como eu falei, né? Quando a gente vai orar, que a gente realmente se entrega à oração verdadeiramente, o que é a oração? É a nossa conexão com o Mestre. Então, pensamento é o quê? É energia. Então, as energias que constituem a prece são idênticas às ondas de rádio e TV, né? Elas percorrem o espaço infinito na busca de sintonia. Então, como eu estiver me sentindo no momento da oração, é o que eu vou sintonizar. Quando a gente liga o rádio,
a gente busca uma estação de rádio, aquela estação de rádio que fica limpa, que a gente consegue ouvir bem, é a que teve a melhor sintonia, a melhor energia. Com a oração, é a mesma coisa. As ondas da prece têm poder de superar todas as distâncias, todas as alturas e profundidades, chegando finalmente ao destino e, depois de se afinarem fluidicamente com o Criador, retornam trazendo até o centro emissor o benefício solicitado. Então, as nossas orações, quando elas são feitas com sentimento, quando elas são verdadeiras, elas chegam aonde elas têm que chegar. Agora, se a nossa oração é só da boca para fora, ela não vai passar nem do teto. Ela não vai muito além. Então, a prece verdadeira, quando a gente faz a prece verdadeira, a gente se conecta com os bons espíritos. E a gente sente todo esse refrigério, a nossa vibração, a nossa energia, o nosso pensamento, eles mudam rapidamente, porque a gente sente essa energia boa, esse refrigério, esse consolo, esse amparo que a gente foi buscar na oração. E a gente encontra. A prece, muitas vezes, a gente acha que ela não é atendida. Ah, Deus não ouviu minhas preces. E ouviu sim. Só que nem tudo que a gente pede é bom para nós. Deus sabe de todas as nossas dores, de tudo que nós precisamos, de tudo para a nossa melhoria. Então, ele espera, quando a gente faz a prece e ele não atende naquele momento, o que ele espera de nós? Ele espera que nós tenhamos a compreensão de que, se não chegou aquilo para mim naquele momento, é porque eu não estou preparado para receber. Eu ainda não tenho a maturidade, eu ainda não consigo entender que aquilo ali, se chegar para mim naquele momento, não vai me ajudar em nada. Então, as lições que muitas vezes estão embutidas nas dores e sofrimentos que chegam até nós, que a gente numa oração pede para diminuir, pede para nos livrarmos dessas dores, nós precisamos dessas dores. Nós precisamos do sofrimento. Mas mesmo não provocando uma solução imediata, a prece balsamiza, acalma e nos torna dóceis diante das dificuldades, ou seja, ela nos faz entender o porquê das dificuldades, ela nos fortalece para aquela dificuldade, para que possamos passar por aquela dificuldade com resignação, não com raiva, não com inconformidade, mas com resignação e entendimento. Sustentando-se na oração, melhor direcionamento encontramos para nossos passos, mais segurança adquirimos para vencer os obstáculos, mais resistência conseguimos para nos superarmos, equipando-nos de alegria e de vigor para não desanimarmos. Olha que benefício, olha que coisa boa quando a gente faz a prece, como a gente se acalma. Como a gente fala, poxa vida, estou me sentindo tão melhor. Por quê? A energia que a gente emanou verdadeira naquela prece e a energia que nós recebemos de volta. Então, com certeza, todos nós, quando nós fizemos as nossas orações ou quando nós fazemos as nossas orações verdadeiramente do coração, a gente se sente melhor na hora. A gente, depois que termina a oração, muitas vezes a gente fala, poxa, por que eu não pensei nessa solução? Eu não tinha percebido isso. Porque nós estávamos com os nossos sentimentos tão desequilibrados, tão angustiados, que a gente não conseguia enxergar. Então, quando nós paramos,
fizemos a nossa prece, pedimos o auxílio verdadeiro e ele veio até nós, nós nos tranquilizamos e conseguimos enxergar melhor a situação. Conseguimos enxergar a solução que muitas vezes estava ali na frente, mas a gente estava tão desequilibrado, tão angustiado, que a gente não estava conseguindo perceber. Olha o benefício da prece. Nas nossas dores físicas, principalmente, né, também, que a gente pede, oh meu Deus, me ajuda, essa dor de cabeça, dor no corpo, seja qual tipo de dor física, quantas vezes a gente terminou a oração e a dor foi aliviando, até que passou. Quantas vezes todos nós passamos por isso? Deus sempre atende às nossas preces. No entanto, nem sempre dá o que desejamos, e sim o que necessitamos para o nosso crescimento. Então, muitos de nós, se não a grande maioria de nós, não entendemos o porquê de termos pedido alguma coisa e não termos recebido. Mas é porque aquilo ali não vai nos ajudar. Aquilo ali, muito pelo contrário, vai nos atrapalhar. Vai dificultar a nossa caminhada. A prece, ela é tão importante para nós, para o nosso autoaprimoramento, a nossa autotransformação, como a transformação das pessoas pelas quais a gente ora. A gente não sempre faz a oração, poxa, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos queridos, por aquelas pessoas que são caras para nós, que são queridas para nós, que às vezes a gente vê passando por situações dolorosas e a gente está vendo que a pessoa está desequilibrada, ela não está conseguindo entender, ela não está conseguindo raciocinar, e a gente faz uma oração por ela, ela também recebe. Porque a oração é energia. Então, a gente está emanando para ela uma energia boa. Então, ela estando aberta, receptiva, né, a essas energias, ela também vai melhorar. E mesmo que ela não esteja receptiva, aquela energia vai ficar ali ao redor dela. No primeiro momento que tiver uma brechinha, ela vai sentir essa energia boa, ela vai sentir esse acalento da oração que foi feita para ela, a energia que foi enviada para ela vai sentir, ela vai receber. Então, a oração, tanto para nós como pelos outros, ela é maravilhosa, ela é benéfica. Sempre, sempre vai ser. Orando por elas, quando nós oramos também pelas outras pessoas, nós também somos beneficiados. Assim como tudo que a gente faz de bom, com amor para o próximo, nós também somos beneficiados, e muitas vezes nós somos os primeiros a sermos beneficiados, porque essa energia também faz bem para nós, também age em nós. Por quê? Porque através da prece que nós fazemos pelos outros, a prece sincera, nós também chamamos, né, nós chamamos para auxiliar aquela pessoa por quem oramos, os bons espíritos. Né? Essa energia que eles emanam, através da nossa oração sincera, os bons espíritos chegam àquela pessoa. Eles vão em auxílio daquele por quem nós estamos orando. E vai sugerir àquela pessoa que está passando por algum momento de dificuldade, alguma angústia, eles vão sugerir a elas bons pensamentos e vão dar a elas a força, o discernimento, a coragem necessárias para que elas possam
passar por aquela situação, para que elas possam entender o que está acontecendo. Eles não vão mudar o que está acontecendo, assim como também não conosco, mas vão nos auxiliar a entendermos aquela situação e mudarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos em torno daquela situação, a maneira como nós enxergamos aquilo ali. Então, a prece, muitas vezes a gente fala, mas eu só posso orar. Não tem coisa melhor. Graças a Deus nós podemos orar. Que instrumento maior, melhor, que remédio mais maravilhoso do que a oração, para nós, para o próximo. Então, a oração é o instrumento, como eu falei no início, mais valioso que nós temos, nós espíritos temos, para nos conectarmos com o nosso Pai, para entrarmos em comunhão com Ele, para pedirmos auxílio, para pedirmos amparo, para pedirmos ajuda nos momentos difíceis, onde a gente se encontre sem força, onde a gente se encontre angustiado, sem conseguir entender, onde a gente se ache desamparado. Estamos nos sentindo assim? Vamos nos recolher, vamos nos acalmar e fazermos a nossa prece, fazermos a nossa oração. Com certeza os benefícios virão, sempre vêm. A oração feita com amor, a oração feita com carinho, sempre nos trará benefícios. Sempre nos ensinará o que nós devemos fazer nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade. Mas uma coisa muito importante, nós também não devemos nos esquecer. A prece, ela não deve ser somente para nós pedirmos. A prece também para agradecermos. Quantas coisas boas, quantas bênçãos, quantas oportunidades recebemos todos os dias, 24 horas por dia. Então, vamos orar para agradecer sempre. Orar para pedir, mas orarmos também para agradecer. Vivermos de acordo com os ensinamentos do Mestre, com alegria, com amor, fazendo bem a todos, fazendo bem a nós, também é uma forma de oração. Sermos alegres, sermos confiantes, sermos verdadeiros, sermos resignados, também é uma forma de oração. E cada vez que a gente tem esse entendimento, quantos benefícios a gente recebe? Quantas vezes a gente vai orar, eu estou com sono, vou orar rapidinho. Não é certo. Vamos reservar um momento antes do nosso sono, entrarmos no nosso quarto, nos sintonizarmos, nos acalmarmos, para verdadeiramente fazermos essa conexão. Quando a gente faz isso, a gente acorda no dia seguinte com uma energia, com uma alegria, que o nosso dia passa a ser melhor. O nosso dia se torna diferente. Por quê? Porque aquela oração que nós fizemos ao deitar, a oração que nós fazemos ao acordar, nos revigora, nos fortalece e nos ajuda a enfrentar o nosso dia a dia, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, com tantas guerras, com tantas pessoas com sentimentos
tão egóicos, as pessoas estão se sentindo tão desamparadas, tão sem rumo, tão sem noção das coisas. Então, quando a gente faz a nossa oração para nós e pelo próximo, o nosso dia se transforma. E ele passa tão rápido que quando chega no final, nossa, mas o dia já passou. Poxa, meu dia foi tão bom, meu dia foi tão produtivo. Por quê? Porque nós oramos pedindo os benefícios e fomos atendidos. E fomos amparados, fomos consolados, fomos beneficiados por essa energia boa que a gente emanou e recebeu de volta. As nossas dores físicas. Nossa, ontem eu estava com tanta dor de cabeça, mas hoje eu acordei tão bem. São os benefícios da nossa oração. São as coisas boas que a gente recebe através da oração. E também, eu acordei muito bem. Obrigado, Senhor. Fazer a oração de agradecimento. Obrigado, Pai. Quando a gente chega em casa, depois de um dia de trabalho, obrigado, Senhor, por o meu dia ter sido tão tranquilo, o meu dia ter sido tão produtivo. Obrigado, Senhor, por eu não ter perdido a paciência tantas vezes no meu dia, por eu ter saído de casa e ter voltado tranquilamente, não ter me acontecido nada, não ter acontecido nada com as pessoas que eu gosto, familiares, amigos, aquelas pessoas que são queridas, que todos que saíram de suas casas para trabalhar tenham conseguido voltaram em paz. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por aquela dor que eu estava sentindo, eu não estar sentindo mais. Então, a gente entendendo isso, que a oração é para pedir, mas também para agradecer, a gente torna tudo melhor, a nossa caminhada se torna mais tranquila, a gente consegue entender melhor o porquê de tudo que nós estamos passando e porque muitas vezes o que a gente pede a gente não recebe. A nossa prece é atendida, sim, mas não da maneira que nós queremos, não pela nossa visão, mas pela visão do nosso Pai maior, que Ele sabe o que é bom para nós. Ele nos conhece, Ele sabe de todas as nossas necessidades. Então, Ele nos dá o que é favorável ao nosso crescimento, ao nosso aprimoramento. Então, a gente entendendo isso também, na oração, isso também é um benefício. É o discernimento que Ele nos dá, é o entendimento que a oração verdadeira, essa conexão que a gente faz, traz para nós. Quando a oração é verdadeira, nós conseguimos, muitas vezes, entender o porquê de não ter recebido aquilo. Porque muitas vezes nós achamos que benefício é só o material. Poxa vida, Deus está me ajudando tanto, eu consegui uma casa nova, eu consegui um carro novo, meu emprego está bombando, consegui uma promoção. Mas e eu? Eu, espírito, como eu estou? Porque muitos de nós, a gente vê muitas pessoas com tudo de bom materialmente, mas é uma pessoa triste, é uma pessoa vazia, é uma pessoa angustiada. Por quê? Porque ela não tem aquela energia, aquela presença de Deus no coração. Quando ela faz a oração, quando ela faz a conexão, ela só se preocupa com o material. Ela esquece dela mesma. E quando ela não consegue aquele material, muitas vezes ela se revolta. Por quê? Porque ela não entendeu o sentido de orar, o sentido de pedir e o sentido de agradecer. É isso que nós precisamos entender. Os benefícios da oração são imensos.
Porém, nós precisamos entender verdadeiramente esses benefícios. O que a oração traz de bom para nós. É isso que nós precisamos entender. O que significa benefícios defluentes da oração. Tem um parágrafo aqui também, que Joana nos nessa lição, que ela nos fala assim: a prece é a linguagem que faculta a comunhão mental com o sumo bem em contínuo fluxo de amor. Orando, é possível esquecer-se o fator desgastante e pungitivo, em razão da sintonia com as faixas vibratórias mais elevadas, nas quais operam os mentores da humanidade. À medida que o pensamento e a emoção canalizam a aspiração do amor, da saúde e da paz na direção da verdade, de imediato alcançam a sintonia com as forças da vida, transformando-se em sensação de harmonia e de indizível felicidade. Desacostumado ao clima de paz que advém da prece, o orante deixa-se arrastar pelas ondas de alegria que o tomam, superando os conflitos que o aturdem, levando-o ao desespero. As criaturas comunicam-se umas com as outras através da linguagem verbal e escrita, do gestual, pelos recursos externos que têm à disposição. O espírito necessita somente da emissão do pensamento, que deve ser saudável, a fim de sincronizar com a mente divina espalhada no universo, estabelecendo-se a verdadeira identificação. Quando te dispuserdes a orar, cria primeiro o clima favorável, indispensável à comunhão com Deus. Se recorre aos espíritos nobres, orando, para que sejam intermediários dos teus sentimentos, sintoniza na tua faixa vibratória e serás sustentado por vigorosas energias que te tranquilizarão. A prece não te evitará os sofrimentos, não impedirá que experimentes os testemunhos de reparação, mas te facultará melhor enfrentá-los e superá-los com alegria e gratidão. Praticada a ação, será inevitável a reação correspondente. Na condição de mecanismo de apoio para os acontecimentos e de estímulo para os cometimentos, usa a oração como hábito de banhar-te nas sublimes ondas do oceano do amor divino, e vencerás com galhardia as provas e as expiações do teu roteiro de elevação. No livro Instruções Psicofônicas, de Chico Xavier, por diversos espíritos, no capítulo, na lição, número 62, a terapêutica da prece, o espírito de Dias da Cruz nos diz o seguinte: em qualquer emergência, em nosso benefício ou em benefício dos outros, não esqueçamos o valor da prece, recordando a sábia conceituação do apóstolo Tiago, no versículo 16 do capítulo 5, em sua Epístola Universal. Orai uns pelos outros, a fim de que sareis, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos. Então, quando a gente ora verdadeiramente, quando a gente ora com o coração, quantos benefícios a gente recebe? São benefícios físicos, benefícios para o nosso espírito. Então, muitas vezes a gente acha que a gente não recebe, que a prece é feita só para pedir. Eu só vou orar porque eu estou passando por esse problema. Ok, vamos orar. Mas a oração, ela tem que ser feita sempre, em todos os momentos. Em todos os momentos nós devemos nos aproximarmos do Mestre. Nós devemos entrar em comunhão com Deus.
para que a gente possa receber verdadeiramente todos esses benefícios, a paz, a calma, o consolo, o amparo, o discernimento, o equilíbrio, porque através da prece, nos trazendo esses benefícios, é que a gente vai conseguir enfrentar as nossas dificuldades, as vicissitudes pelas quais nós temos que passar, porque são decorrentes das nossas escolhas. Então, a prece, ela não vai nos eximir disso, muito pelo contrário, ela vai nos fortalecer para que possamos passar por essas situações. Ela não nos isenta das lutas, ela nos prepara para elas. Então, que a gente não se esqueça nunca disso. A prece é o valioso instrumento que nós temos para entrarmos em comunhão com Deus, para entrarmos em sintonia com o nosso Mestre Jesus, para entrarmos em sintonia com os bons espíritos e recebermos aquilo que é necessário para nós, nem mais, nem menos. E que nós saibamos entender todos esses benefícios, tudo que nós recebemos, que não é o que nós queremos, mas sim o que nós necessitamos para o nosso autoaperfeiçoamento, para a nossa melhoria, para a nossa evolução espiritual. Então, que a gente realmente reflita. Sabemos orar? Quais os benefícios verdadeiros da prece? Quais os benefícios defluentes, os benefícios que nós recebemos de uma oração verdadeira? Que a gente realmente consiga entender e aproveitar tudo isso que a gente recebe através da oração verdadeira. Então, meus irmãos, vamos agora à nossa oração final. Vamos fazer as nossas reflexões, né, no nosso dia a dia, o que nós precisamos entender, o que nós precisamos melhorar, e com certeza, orando verdadeiramente, teremos todas as intuições, teremos todos os direcionamentos que nós precisamos para a nossa melhoria e que nós saibamos entender e aproveitar. Então, mais uma vez, vamos elevar os nossos mais belos sentimentos, o nosso pensamento ao alto e fazermos a nossa oração. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite de estudo, por essa noite de aprendizado, que possamos, Mestre querido, fazermos as nossas reflexões sobre tudo que recebemos, todo o conhecimento que recebemos essa noite, e que possamos entender, Mestre, o quão valioso é esse instrumento, a oração, o quanto ele nos beneficia, o quanto de bom ele traz para nós, que nós saibamos entender, Mestre, o verdadeiro valor da oração, os verdadeiros benefícios que ela traz para nós, e aproveitarmos, Mestre. E saibamos fazer essa conexão todos os dias, para agradecermos, para pedirmos, seja por nós ou pelo nosso próximo. Obrigado, Mestre querido, por tudo, Senhor. Que tenhamos todos uma noite de paz, de tranquilidade, e que amanhã, ao acordarmos renovados e fortalecidos, possamos aproveitar, Senhor, mais um dia de bênçãos e oportunidades. Fique conosco, Mestre querido, hoje e sempre, graças a Deus.